Convido então a abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 9. Vamos ler dos versículos de 1 a 5. Esta carta, que é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Roma, para explicar o Evangelho, para expor o Evangelho. Essa mensagem que nós acabamos de cantar do sofrimento de Cristo, o penar de Cristo. Ele penou, Ele sofreu para nos dar o perdão, para mostrar que nos amava. E, irmãos, nós, para mostrar que amamos aqueles que estão perto de nós, nós temos que sofrer. Nós temos que nos negar a nós mesmos. Nós temos muitas vezes que negar o nosso descanso, o nosso conforto, as nossas intenções, os nossos objetivos, muitas vezes são sacrificados. E isto é o Evangelho. O Evangelho tem a ver com sacrifício, tem a ver, viver o Evangelho tem a ver com sacrifícios que nós nos dispomos a fazer, a nos negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz como Jesus fez. Ele literalmente para ser morto nela, fisicamente, naquele dia, lá no Calvário, mas nós a cada dia aprendermos a matar o nosso eu, a sacrificar a nossa carne, a matar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, para podermos viver esta mensagem. Esta é a mensagem de Romanos, esta é a mensagem do Evangelho. Esta mensagem que nos permite ter paz com Deus e paz com as pessoas é quando nós aprendemos a sacrificar a nós mesmos, as nossas coisas, o nosso tempo. E quando nós entendemos isso e vivemos isso, nós conseguimos viver em paz com as pessoas. Capítulo 9, então, versículos de 1 a 5. Digo a verdade em Cristo, eu não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. E até aqui nós vemos esta disposição que Paulo, aquele que se dispôs a seguir, imitar a Cristo, ele próprio também se dispôs a sofrer. Nós sabemos que ele sofreu muito. A história bíblica conta, a narrativa bíblica conta como este homem sofreu por causa de Cristo. Como ele se dispôs. E aqui é uma exclamação e é um testemunho, é uma declaração de estar disposto a sofrer o máximo sofrimento possível. É ser separado de Deus, ser separado de Cristo. Não existe maior sofrimento do que ser separado de Deus. Esse é o maior sofrimento que alguém algum dia poderá experimentar. Não existe sofrimento maior do que estar separado do Deus que nos criou, do Deus que nos salva, o Deus que nos ama, o Deus que nos sabe dar alegria, que nos sabe confortar, o único capaz de nos salvar. Não existe sofrimento maior do que ser separado de Cristo, ser separado de Deus. E Paulo está a dizer que o Espírito Santo é testemunha do que ele está a dizer. E a sua consciência, uma consciência saudável, movida pelas Escrituras, alimentada pelas Escrituras e pelo exemplo de Jesus, ele diz, eu também, eu daria a minha vida. Eu, se fosse possível, eu trocaria a minha comunhão com Jesus, com Deus, pela salvação do meu povo. Nós vimos isso nas outras semanas. Nada adianta Paulo ou qualquer um de nós dar a vida pelos outros. Jesus já deu e é o único que poderia satisfazer um Deus santo e justo. Era o único sacrifício, teria que ser um sacrifício perfeito. Como nenhum de nós é perfeito, Paulo não era perfeito, o sacrifício de Paulo ou o nosso sacrifício a favor da salvação dos outros, a favor dos judeus ou dos portugueses, não teria efeito nenhum. Só o de Cristo. E Ele já o fez. Ele já se deu a si mesmo. Ele já morreu. Então não precisamos nós nos darmos pelos nossos compatriotas. Nós precisamos dar-nos a Cristo e por Cristo e mostrar Cristo em nós. Aquele que já morreu e que já deu a sua vida. Versículos 4 e 5 agora. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, e nós vimos tudo isto
a semana passada até aqui, mas gostaria que enfatizássemos a partir daqui estas outras palavras, entender no contexto bíblico o que é que a Bíblia diz acerca do culto. Nós vimos o que a Bíblia diz e usamos apenas as Escrituras para tentar entender, e esse é o nosso esforço, o nosso objetivo, é de usar as Escrituras e a forma como outros irmãos mais experientes e mais conhecedores das Escrituras têm usado a Escritura, a própria Palavra de Deus, para nos ajudar a entender, a interpretar o que o texto bíblico está a dizer. E nós fizemos isso com as outras palavras, fizemos isso com a questão da adoção, primeiro com o que é ser israelita, o que é ser povo de Deus, Israel, fizemos com a questão da glória, a palavra glória, o que o crente também entende, espera da glória, as alianças, a legislação, e hoje vamos olhar para esta palavra à luz das Escrituras, o culto, o que é o culto. O culto, ele já existia no Antigo Testamento. E aquele culto, aquele rito, aquele ritual, ele foi muito melhor entendido quando o Senhor instituiu a Páscoa, e ela é descrita no capítulo 12 de Êxodo. E há um resumo aqui nos versículos 25 a 27 do que é o culto a Deus. O Deus que nos criou e a quem, o Deus a quem estamos a conhecer por meio das Escrituras, que apontam para Cristo e que nos apontam para a encarnação de Deus. E quem conhece Cristo e quem ouve falar de Cristo, estuda a história de Jesus Cristo, tem mais condições de conhecer Deus. Então esse Deus que se tem revelado a nós, ele revelou-se a um povo, os israelitas, o povo de Israel, os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. E já no tempo de Moisés, ele revela-se ao povo com a instituição de um rito, um ritual, de um cerimonial. Versículo 25 de Êxodo 12. E uma vez dentro, na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Repitam este cerimonial. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Isto é adoração, isto é culto, isto é serviço a Deus. É falar sobre estas coisas, é lembrar estas coisas. E aqui estão os elementos do culto, do verdadeiro culto a Deus. É reconhecer que Ele é o Senhor, é Ele que manda na terra, foi Ele que criou a terra e é Ele o proprietário da terra e dá a quem Ele quer. E lembrar que é o Senhor que faz a obra, é Ele que conduz, e é Ele que julga, é Ele que justifica, é Ele que condena, é Ele que livra. E foi isso tudo que Ele fez com Israel e simboliza, obviamente, para o cristão. E a obra de Cristo está totalmente enraizada nesta mensagem da Páscoa. Nós vemos perfeitamente o Evangelho aqui. A obra de Cristo está claramente aqui exemplificada, tipificada por este sacrifício, por este rito, por esta cerimónia que o Senhor ensinou Israel a praticar. É a forma de Deus, o Senhor, passar por cima das casas dos seus filhos, do seu povo, e não as visitar com juízo, e não as vir condenar à morte eterna. E passar por cima significa, essa palavra Páscoa no hebraico, é passar por cima, é não trazer o castigo, não trazer a punição. E livrar as nossas casas, livrar as nossas vidas. Nós que somos o templo do Espírito Santo, nós que fomos cobertos, nós que fomos marcados pelo sangue de Cristo e temos o penhor dessa herança, que é o Espírito Santo. Nós que recebemos pela fé Jesus Cristo, somos marcados, temos essa marca, por isso a destruição passa por cima e não nos atinge. Estamos livres para nos inclinar e adorar ao Senhor. Inclinar e adorar significa Ele manda em mim. Eu estou aqui para fazer a vontade dEle. Ele é maior do que eu. Estou aqui para reconhecer isso.
Eu estou aqui para aprender a obedecê-lo, a fazer o que Ele quer que eu faça e a agradar. Eu quero agradar a este Senhor. Esta é a mensagem do Evangelho, esta é a mensagem tipificada. Este é o verdadeiro culto, a entender isto e lembrar isto, como fizemos agora ao cantar este cântico. A Páscoa cristã é lembrar que Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus. Ele foi sacrificado por nós. É o sangue dele que nos purifica de todo o pecado. Nós já não somos mais alvos da punição e da justiça de Deus. Nós agora somos alvo da sua misericórdia e proteção, do seu livramento. Outro texto importante. Isaías capítulo 5, versículo 2. Isaías 5:2. Fala essa vinha, essa videira de Deus, que é a nação de Israel e aqueles que são enxertados depois na verdadeira videira, que no Novo Testamento é Jesus Cristo. Na verdade, Israel foi colocado na promessa, foi colocado em relação com o Messias, e a igreja é esse novo povo que inclui judeus e gentios que estão na videira, que estão na vinha, estão em Cristo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas. Então o culto, a adoração, é aquilo que Deus espera que haja naqueles que são dele, que são povo dele, uvas boas, que haja serviço, que haja fruto. Ele espera que haja uvas boas, que haja bom fruto, que haja inclinação e adoração verdadeira, autêntica, em espírito e em verdade. É esse tipo de fruto que o Senhor espera dos seus filhos. Ele esperava de Israel este verdadeiro culto, é quando há fruto. Fruto verdadeiro, fruto bom. O culto tem a ver com o resultado do nosso contacto com o Senhor, com a lei do Senhor, com os preceitos, os ensinamentos do Senhor. Mas nós sabemos que no caso de Israel, deu uvas bravas. E nós sabemos também que muitas vezes com a igreja, nós que somos igreja, também o fruto é bravo. O fruto não é um fruto bom, é azedo, é amargo muitas vezes, é ácido. Muitas vezes nós agimos de uma forma amarga, ácida. Somos arrogantes, somos soberbos, somos impacientes. Nós não somos sempre amorosos. Não somos sempre humildes e submissos ao Senhor. Muitas vezes damos fruto amargo, fruto bravo, fruto ácido. Isso precisa ser corrigido. Isso precisa ser limpo. Isso precisa ser podado. Precisa ser purificado. Precisa ser cortado esse tipo de fruto para que dê bom fruto. E quando dá bom fruto, ainda assim, nós lemos em João 15 que o Senhor corta, Ele poda. Muitas vezes nós vamos passar por momentos difíceis, ainda que fazendo certo, ainda que fazendo bem, dando bom fruto. Precisamos lembrar, como lemos no final do capítulo 8, que coisas más vão nos acontecer, coisas difíceis, que o Senhor vai trazer à nossa vida, para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. E isso vai acontecer, porque Ele quer que haja fruto bom. Atentai noutra parábola, Mateus 21, 33 a 34. Atentai, prestem atenção a outra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Esta é uma parábola para mostrar o que é que o Senhor, o nosso Senhor, espera de nós. Ele espera que haja fruto. Ele espera que de nós, na nossa vida, do nosso comportamento, haja fruto. O verdadeiro culto a Deus é quando há bom fruto. É fruto de um espírito verdadeiro de submissão, de adoração ao Senhor. Em Hebreus capítulo 9, versículo 9, ainda acerca desta ideia do culto e da adoração. Hebreus 9, versículos 9 e 10. Isto
É uma parábola para a época presente, mais uma parábola, esta ideia de usar figuras, usar ilustrações para demonstrar verdades espirituais. Oferecem-se tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, aqueles sacrifícios que se apresentavam no templo, aqueles animais que se levavam, aqueles alimentos que se levavam para serem queimados, oferecidos no tabernáculo ou no templo, esses, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Aquela ação dos israelitas ao procurar o tabernáculo, o templo, era a forma de prestar culto, ao apresentar aqueles sacrifícios, aqueles animais, aqueles alimentos. Versículo 10 diz: os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Esse tempo oportuno de reforma já chegou. Foi no Calvário, em que o sacrifício definitivo foi realizado. E o culto foi reformado. Foi lá no Calvário. Não foi no século XV nem no século XVI. A verdadeira reforma aconteceu lá no Calvário, em que a verdadeira adoração foi estabelecida ali. Não há necessidade de novos sacrifícios com animais nem com alimentos. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado. O verdadeiro culto a Deus é apresentado a Deus por meio de Cristo. Isso pode ser feito ao domingo, sim, pode e deve ser feito quando a igreja tem esse compromisso, mas ele deve ser feito em qualquer dia da semana, a qualquer momento. Essa é a verdadeira adoração. É por meio de Cristo que nós devemos chegar ao Pai, lembrando dos méritos de Cristo e assim procurando apresentar as nossas vidas transformadas, purificadas para serem usadas por Deus. Eu gostaria de ler uma nota, um comentário acerca destes versículos. Uma referência aos sacrifícios do Antigo Testamento que não eliminavam definitivamente a culpa da consciência de quem fazia a oferta, nem lhe oferecia o perdão total dos seus pecados. Era apenas símbolos de outra coisa. Ou seja, aqueles sacrifícios apontavam para Cristo, o único que, a vinda do Messias, a vinda do descendente que foi prometido lá no Jardim do Éden. O verdadeiro descendente, o filho da promessa a Abraão, não era Isaac, mas já apontava para Cristo. Cristo é aquele que realmente pode purificar e limpar a nossa consciência. Lembrando que a consciência é um sistema de advertência dado por Deus que reage ao pecado e produz acusação e culpa. E que não pode ser aliviada sem a obra de Cristo. Quem não conhece Cristo não consegue aliviar a culpa da consciência. Aquela acusação constante. A única coisa que alivia, que nos faz descansar a consciência, apaziguar, é quando nós pensamos na cruz. É quando levamos o nosso pensamento para o sacrifício de Jesus na cruz. É isso que realmente nos ajuda a descansar. Cristo pagou o preço. Ele morreu no meu lugar. Ele levou a minha culpa. Ainda que a minha consciência, ainda que o meu coração me acuse, eu sei que ele é enganoso. Eu sei que a minha consciência pode ser enganada. Pode se esquecer da obra de Cristo, mas quando eu penso em Cristo, na sua obra, a minha consciência então pode ser aliviada, porque eu sei que Jesus pagou o preço. Vejam mais à frente no versículo 14 de Hebreus 9. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos. A mesma palavra aqui no grego é culto. A palavra culto, em grego, pode ser traduzida por serviço. Para servirmos ao Deus vivo. É por meio do entendimento da obra de Cristo que nós realmente podemos cultuar, adorar Deus. Então, este texto aqui, Hebreus 9:14, é importante para entender o que é o culto bíblico, o culto cristão, o culto estabelecido pelo nosso Deus. Em Hebreus 10:22, se quiserem abrir ou anotar, Hebreus 10:22, nós lemos: aproximemo-nos com coração sincero, com plena certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura.
É isso, esse é o processo da santificação, a palavra que nos lava, nos limpa, é assim que nós nos devemos aproximar do Senhor. No momento da salvação, os desvarios que condenam a pessoa, que condenam a consciência, eles são silenciados. Mas a consciência ela não é desativada, ela continua ativa. Ela continua o seu trabalho de advertir, de avisar o cristão acerca do pecado. É por isso que nós temos aqueles diálogos, às vezes de madrugada, quando estamos sozinhos, ou às vezes mesmo no meio de outras pessoas. Mas temos aquelas conversas connosco mesmos, com a nossa consciência. Ela está, muitas vezes, a ser usada por Deus para nos advertir acerca do pecado. Os cristãos devem tentar ter, pelo menos, uma consciência limpa. Segundo aos Coríntios 1:12. Lembrando que a consciência é esse sistema de advertência da alma, o qual permite aos seres humanos contemplar os seus motivos e as suas ações e fazer avaliações morais a respeito do certo e do errado. Então é quando nós falamos connosco mesmo e avaliamos as nossas atitudes, isto está certo, o que eu fiz, o que eu pensei, o que eu quis dizer, por que é que eu agi assim? É esta luta interior com a consciência que mostra que ela está ativa e ela precisa estar ativa. Ela precisa estar saudável, ela precisa ser boa. E para ser boa, ela para funcionar conforme Deus a designou, isto é uma citação que podem copiar, eu gostaria que ficassem com esta referência, para funcionar, para a consciência funcionar conforme Deus a designou, a consciência deve ser informada com o mais alto nível moral e espiritual. E foi aquilo que o Miguel trouxe quando expôs os primeiros versículos deste capítulo. Informar bem a consciência, dar-lhe a palavra de Deus, dar-lhe a verdade. Ela precisa ser nutrida, a consciência precisa ser muito bem informada. Ela precisa ter conhecimento do melhor padrão. Então isso significa submetê-la ao Espírito Santo por meio da palavra de Deus. É isso que nós precisamos. Este é o exercício para manter a consciência saudável. É submetê-la à palavra, submetê-la ao Espírito Santo, lendo a palavra, ouvindo exposições bíblicas, mensagens boas baseadas nas Escrituras, lendo a Bíblia, lendo e meditando. É assim que esse é o exercício para manter a consciência boa, saudável, bem informada. E agora, aquele outro texto que eu gostaria de ler. Podem abrir as vossas Bíblias em João capítulo 4. Nós já cantamos acerca disto. João capítulo 4, versículos 23 e 24. Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Este é o culto. Este é o culto que pertencia aos israelitas. Este é o culto que pertence aos verdadeiros crentes, aos verdadeiros filhos de Deus. É procurar adorar a Deus em espírito e em verdade. Sem hipocrisia, sem falsidade. É fazê-lo de verdade. Outra expressão aqui no versículo 4. A eles pertencem as promessas. As promessas. Pertence-lhes a adoção, aos israelitas, portanto, a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Portanto, ver alguns textos bíblicos em que as promessas e a promessa se destaca. Há uma promessa que se destaca. Lucas capítulo 1, versículos 68 a 70. Lucas capítulo 1, versículos 68 a 70. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Esta é a principal promessa que resume todas as outras promessas. Cumpriu-se a promessa. Quando Jesus veio, quando Jesus surgiu, quando ele foi apresentado,
quando ele chegou, cumpriu-se então a promessa de Deus, a promessa do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o nosso Senhor, o nosso Deus, chamar. Ontem nós lembramos, aqueles que vão a Jesus são os que Deus chama, os que Deus leva. É Deus que chama, é Deus que leva, e a promessa é levar a Jesus, é levar a Cristo, é tornar Cristo conhecido. Ele é a promessa, é Cristo a promessa. As promessas têm a ver com Cristo, têm a ver com a salvação em Cristo. Atos capítulo 13, versículos 32 e 34. Nós vos anunciamos, Atos 13, versículo 32, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse, cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Então tem tudo a ver com Jesus, tem a ver com a vinda de Jesus, o sacrifício de Jesus, a obra de Jesus. Então pertence aos judeus, aos israelitas, sim, a promessa foi feita a este povo. A promessa do Messias, a promessa do Cordeiro de Deus que viria, que daria a sua vida, que pagaria o preço, isso foi feito. E num contexto israelita, num contexto judaico, foi feita, estas promessas foram feitas aos judeus, aos israelitas. Efésios 2, 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo. Esta já é uma carta escrita aos gentios, aos não-judeus. Vós estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. Alianças e promessas feitas com Israel, a Israel, e não tendo esperança, e sem Deus no mundo. É uma tragédia estar sem Deus no mundo. É uma tragédia. É a maior tragédia que pode acontecer a alguém, é estar sem Deus no mundo. Porque não tem promessas que se vão cumprir, promessas de fazer o bem. Não faz parte do povo da aliança. Não há alianças, não vai receber bênçãos. Não há compromissos. Deus não tem compromisso nenhum em abençoar. Estar sem Deus no mundo, estar separado de Cristo, estar sem Cristo, estar sem a promessa, é desesperador. Uma informação importante aqui sobre as promessas, e eu recomendo mais uma vez este site. Este site tem uma grande influência de um grande expositor da Bíblia. Ele não escreve artigo, não escreve até porque já não pode escrever, ele já partiu, já está com o Senhor, mas uma das pessoas que influenciou aquelas pessoas que contribuem para este site, godquestions.org, foi Charles Ryrie. Este irmão já partiu, mas ele influenciou muito os colaboradores deste projeto. Então, vocês sabem o apreço que nós temos, eu e a graça e a influência que recebemos de Carlos Oswaldo, que foi discípulo, foi aluno do Charles Ryrie e um dos grandes expositores das Escrituras. Um homem que sofreu inclusivamente por causa das convicções que tinha. A esposa deixou, ela quis se divorciar, encantada com as riquezas deste mundo, e ele, por acreditar que para se manter no ministério não poderia casar de novo, ele não casou de novo e ficou sozinho o resto da sua vida. E faleceu assim, a servir ao Senhor, um grande exemplo de fé. Então ele influenciou muito os colaboradores deste ministério God Questions. E eu tenho apreciado muito a abordagem. Há ligeiras há algumas coisas que poderíamos dizer de uma outra forma, se calhar temos chegado a conclusões ligeiramente diferentes em alguns pontos, mas de uma forma geral é de muita confiança o texto, as respostas que são dadas a estas perguntas. E uma das perguntas comuns sobre promessas é: quais são
as promessas para mim? Como eu posso saber quais promessas de Deus são especificamente para mim? Porque há uma grande confusão nesta questão das promessas. Entre as promessas para Israel, as promessas para os apóstolos, para os discípulos. Quais são as promessas para mim? Como é que eu lido com essas promessas? Eu gostaria de ler, depois podem procurar e pesquisar, ler todo o artigo, mas eu gostaria de ler algumas frases. Há literalmente centenas de promessas de Deus na Bíblia. Como é que nós podemos saber quais promessas se aplicam a nós, ou quais promessas nós podemos, de certa forma, dizer, reivindicar? Deus, mas tu disseste que farias. E a palavra reivindicar é um bocado forte, mas no fundo, numa aliança feita com alguém, há um compromisso, e reivindicar é, mas esta é a tua parte do acordo, esta é a tua parte da aliança. Tu prometeste que farias. Então, que promessas nós podemos reivindicar? E para enquadrar esta questão de outra forma, então, como se pode diferenciar entre promessas gerais e promessas específicas? Uma promessa geral é aquela dada pelo Espírito Santo a todos os crentes em todas as épocas. Quando o autor escreveu a promessa, ele não estabeleceu limitações no período ou na pessoa a que se destina, no destinatário. Então, um exemplo de uma promessa geral é 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa promessa é baseada na natureza indulgente de Deus e está disponível para todos os crentes em todos os lugares, hoje aqui inclusive. Hoje, se alguém pecou, se alguém tem noção, consciência de que pecou, que está em pecado, que se arrepender e se confessar a Deus, Ele é fiel, Ele é justo para perdoar. Ele prometeu que faria. E essa é uma promessa geral, não tem um destinatário específico. É para todos os crentes que creem em Cristo, na obra de Cristo. Uma promessa específica é aquela feita a indivíduos específicos em ocasiões específicas. E o contexto da promessa geralmente deixa claro quem é o destinatário. Por exemplo, em 1 Reis, capítulo 9, versículo 5, nós lemos assim: confirmarei o teu trono, o trono do teu reino sobre Israel para sempre. É 1 Reis 9, 5. E os versículos que precedem e os versículos seguintes, no contexto, deixam claro que Deus está a falar apenas com Salomão. E ninguém mais pode pegar neste versículo e aplicá-lo assim: eu vou ser rei para sempre. Não, é um contexto claro que é Salomão que está a ser alvo desta promessa. Embora uma promessa específica não seja feita a todos os crentes em geral, o Espírito Santo, de alguma forma, ele pode usar uma promessa específica para orientar ou encorajar qualquer um dos seus filhos. Por exemplo, a promessa de Isaías 54:10 foi escrita tendo Israel em mente. Mas o Espírito Santo tem usado essas palavras para confortar, para consolar muitos cristãos hoje. Aquela promessa feita a Israel é uma mensagem de conforto para muitos cristãos. Quando leem assim: a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida. Muita gente é consolada por palavras de Isaías, de Jeremias, promessas feitas a Israel nos Salmos. Encontramos muito consolo nas palavras de Deus, a forma como Ele tratou Israel e tratou os salmistas. E nós encontramos conforto porque fala do caráter de Deus, da sua misericórdia, da sua compaixão. E por isso muitos crentes encontram consolo em promessas específicas a um povo, específicas a um indivíduo, mas que ele aplica à sua própria vida, o cristão vivo hoje, e é consolado. Ao ser guiado a levar o Evangelho aos gentios, o apóstolo Paulo reivindicou a promessa de Isaías. A promessa foi feita a Isaías, mas Paulo usa como para ele próprio. Ele diz assim: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até aos confins da terra. Atos 13, 47. Então, a promessa de Isaías foi originalmente destinada ao Messias, mas nela Paulo encontrou orientação do Senhor para a sua própria vida. Ele viu-se como alguém que seria usado por Deus para ser luz para os gentios.
Ele viu que ele era parte do cumprimento daquela promessa. E assim qualquer um de nós que se envolve em evangelização, em falar de Jesus aos outros, qualquer um de nós que se envolva em discipulado, pode aplicar, como Paulo fez, esta promessa feita ao Messias, feita acerca do Messias, pode aplicar à sua vida e dizer: eu também posso ser constituído como luz para aqueles que estão à minha volta, para que eles cheguem à salvação. Esta é uma forma de lidar com as promessas feitas na Bíblia. Então, as promessas pertencem a Israel. Estas promessas foram feitas a Israel acerca do Messias. Mas também a Israel pertencem os patriarcas. Deles são os patriarcas. Esta informação acerca dos patriarcas, o que é isto? Deuteronômio capítulo 10, versículo 15. Deuteronômio 10, 15. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Aqueles homens que Deus decidiu amar, com quem Deus decidiu ter comunhão e amizade, Abraão, chamado amigo de Deus, ele decidiu-se relacionar de forma afetuosa com estes homens que são chamados os pais da nação. O pai, o patriarca Abraão, o pai Abraão. E começa esta história de amor, de família, começa com a ação de Deus, a afeição, o amor de Deus com alguns homens, com quem ele se relaciona e com quem faz alianças. Em Romanos 11, versículo 28, uma menção aos patriarcas. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quando, porém, há eleição, amados por causa dos patriarcas. É uma referência a essa escolha que Deus fez de Abraão, de Isaac, de Jacó. E essa decisão que ele teve de os amar e de os usar. Por isso, lembrando mais uma vez de Romanos capítulo 3, temos lembrado várias vezes e eu não quero esquecer de fazer esta pergunta. Primeiro, acerca dos judeus. Qual é, pois, a vantagem dos judeus, já que lhes pertence tudo isto, todas estas coisas que nós lemos, estudamos à luz das Escrituras, a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, os patriarcas. Eles são israelitas. E qual é a vantagem de ser israelita? Qual é a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muitas, sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E nós sabemos, ao estudar Romanos, que o verdadeiro judeu não é aquele que foi circuncidado. Podemos conferir isso no capítulo 2, versículos 25 a 29. O verdadeiro judeu não é apenas aquele que foi circuncidado e que é descendente da linhagem de Abraão, descendente físico de Abraão. O verdadeiro judeu é aquele que no seu coração anda de acordo com a lei de Deus. Esse é o verdadeiro judeu. E por isso nós fizemos essa reflexão e aplicação. O verdadeiro cristão não é aquele que foi batizado e é membro de uma igreja local. Esse não é o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, o sentido de verdadeiro cristão, é aquele que no seu coração, em espírito e em verdade, anda de acordo com a lei de Deus, se inclina e adora o verdadeiro Deus. Esse é o verdadeiro cristão. É o que tem o verdadeiro culto, faz o verdadeiro culto, serve da maneira genuína. Qual é, pois, a vantagem do cristão? Muita sobre todos os aspectos, principalmente porque aos cristãos foram confiados os oráculos de Deus. Porque aos cristãos foi dado o privilégio, a oportunidade de estar numa exposição bíblica, serem convidados, serem estimulados, serem desafiados, animados a estarem 1 hora a ouvir a exposição das Escrituras, os oráculos, aquilo que sai da boca de Deus. Passar um sábado inteiro a saber como usar os oráculos de Deus, a palavra de Deus. Os cristãos são privilegiados, têm vantagem, porque são convidados para sessões e experiências de treinamento, para estarem sentados 1 hora a ouvir, falar, repetir os oráculos de Deus. Há grande vantagem nisso. Nós somos muito beneficiados. Quais são as vantagens à luz da palavra de Deus? Guardar puro o caminho, não pecar contra Deus,
Quando se ouve a palavra de Deus, nós sabemos responder aos que nos insultam. Quando nós entendemos a lei de Deus, nós sabemos consolar quando estamos angustiados e ser consolados. Há uma riqueza mais valiosa e duradoura do que apenas aqueles bens na terra que nós conseguimos acumular. Nós temos verdadeiro e alegre e duradouro prazer. A Escritura é fonte de vida, é fonte de sabedoria, compreensão, prudência e entendimento. A Bíblia é luz para o caminho. A Bíblia é verdade. Os oráculos de Deus são a verdade. Por isso nós somos muito avantajados, muito beneficiados. Existe grande vantagem. Romanos capítulo 9, versículo 5. Então esta parte final para nós concluirmos. Mas talvez a parte mais importante destes versículos. Eu creio que sim. Também deles descendo Cristo. É dos judeus, é dos israelitas. Também deles descendo Cristo, segundo a carne. O qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Cristo, o Christos, o ungido, o Messias. Uma referência clara àquele que foi prometido a Abraão. E é nessa promessa, baseado nessa promessa, todas as nações, todas as famílias da terra serão benditas, abençoadas, serão favorecidas, agraciadas em Cristo, no Messias. Em ti que tens a semente do Messias. Em ti, no teu nome, no teu testemunho, no teu exemplo. Isaías 11, promessa acerca do Cristo, do Messias, falando acerca daquele que haveria de vir, o servo sofredor. Tem uma profecia específica acerca de Cristo, do Messias. Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2 e também o versículo 4. Do tronco de Jessé, pai de Davi, sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Vejam a descrição acerca desta pessoa, daquele que viria. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e do entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E quem, além de Cristo, tem plenamente isto? Versículo 4. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. E nós vamos ver esta linguagem repetida no Novo Testamento, especialmente em Apocalipse. A vara da sua boca, a justiça que Cristo faz, que Cristo fará. Mateus 1 diz assim... Versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele é o filho de Abraão, ele é o filho de Davi, raiz de Jessé, descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra serão abençoadas. E no início desta carta de Romanos, Paulo diz no versículo 3, capítulo 1, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E ele diz a Timóteo, à igreja de Éfeso, 2 Timóteo 2,8, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Cristo é o descendente de Davi, é o filho de Davi, é o cumprimento das promessas. 22:16 de Apocalipse, capítulo 22 de Apocalipse. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Cristo está ligado a Israel, por meio de Davi, por meio de Abraão. Cristo pertence a Israel. Mas Ele é sobre todos, Ele é Deus bendito para todos sempre. Ele está acima, muito acima e além de Israel. Ele é Deus, Ele é o Deus bendito. É uma declaração muito forte acerca da divindade de Cristo. Neste versículo, Romanos 9:5 fala da divindade de Jesus. Divindade esta que tem sido questionada, tem sido atacada, tem sido desvalorizada, tem sido mal entendida, tem sido rejeitada por muitos que querem conhecer Deus, mas esbarram nesta verdade clara das Escrituras. Mas que as Escrituras apontam também e descrevem de uma forma clara. No Salmo 45, cujo título é O Ungido de Deus e a Sua Noiva. Este é o título
Salmo 45, o ungido, o Christos, o Messias, Mashiach, o Messias de Deus, o ungido de Deus, o Cristo de Deus. Diz assim acerca do Cristo de Deus: o teu trono, ó Deus. Está a falar do Cristo, está a falar do Messias, e diz assim no Salmo 45, versículo 6: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade e é o cetro do teu reino. As mesmas expressões, a mesma palavra, cetro de equidade. E vejam Isaías 9, versículos 6 e 7. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. O Messias tem um nome que é Deus forte. O nome do Messias é Pai da eternidade. Ele está muito além e acima de Israel, que está na história, que está no tempo. Ele é Deus forte. Ele é o príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer firmado diante do juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Mais um texto, vejam Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nova, justiça nossa. Miqueias 5, 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É eterno. Quem é que pode ser eterno além de Deus? Aquele que se manifestou em carne, aquele que se revelou, aquele que encarnou, ele tem origens desde os dias da eternidade, sempre existiu. 1 Timóteo 3,16. E é um texto em que é preciso haver um cuidado especial nesta questão crítica do texto inspirado, mas há uma versão em português que traduziu muito bem, nós acreditamos, este versículo. 1 Timóteo 3,16 é a Almeida Corrigida Fiel. Diz: evidentemente grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Algumas versões dizem aquele que se manifestou em carne. Mas o texto inspirado por Deus, o texto escrito por Paulo a Timóteo, diz assim, literalmente: Deus se manifestou em carne. E vejam aí na carta aos Hebreus, outro texto muito claro acerca deste... E uma citação do Salmo 45. Mas é escrita aos Hebreus, uma carta escrita por alguém que conhecia muito bem a cultura judaica, provavelmente um hebreu também, um judeu. Mas acerca deste aspecto fundamental acerca de Cristo, acerca de Jesus, quem é o Deus bendito. Acerca do Filho, vejam, porque o Salmo 45 é escrito acerca do ungido. E por isso o autor aos Hebreus está a dizer, acerca do Filho é dito, é escrito, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Então é o autor neotestamentário a interpretar o Salmo e a dizer que este título, Deus, refere-se ao Filho, é atribuído ao Filho. 1 João 5,20, um apóstolo a dizer: sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro e em seu Filho, Jesus Cristo. O seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida, a vida eterna. O Filho é Deus. E isto nós temos que dizer com segurança. Ainda que para nós seja um mistério. É um mistério da piedade. É verdade. É um mistério de alguém que quer agradar a Deus. É um mistério. Nós não conseguimos explicar tudo. Ultrapassa a nossa mente finita. Sim, ultrapassa. Mas é verdade. O Filho
é um com o Pai. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito. E mais algumas evidências acerca desta união entre Deus Pai e Deus Filho. Romanos 1,25 diz: eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. O Criador é bendito eternamente. O Criador é Deus bendito. Quem é que é o Deus bendito nesta passagem de Romanos 9? É Cristo. Cristo é o Deus bendito. E em Romanos 1, quem é o Deus bendito eternamente? É o Criador. É o que criou todas as coisas. Portanto, Cristo é igual a Deus, o Criador. Cristo é o Deus Criador. E por isso, em 1 Coríntios 12, 6, nós lemos que o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Em 1 Coríntios 15, nós lemos para que Deus seja tudo em todos, Deus, o Deus Criador. E depois em Colossenses 3, nós lemos Cristo é tudo em todos. Deus é tudo em todos, mas Cristo é tudo em todos. É a mesma pessoa divina. Embora sejam pessoas divinas diferentes, são também o mesmo Deus, o nosso Deus. E acerca dele é dito que dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Ele é o Deus bendito para sempre e sempre. É para ele o louvor, é para ele a glória. E por meio dele todas as coisas foram criadas. Então, para ele a glória. Para ele quem? O Pai? Sim, o Pai. Para ele o Filho? Sim, o Filho. E para ele o Espírito? Sim, o Espírito. Este é o nosso Deus triuno. E então eu aplico assim à minha vida isto que nós lemos hoje em Romanos 9. Eu quero aprender e eu comprometo-me a continuar a aprender. Na vossa presença, na presença de Deus, eu comprometo-me a continuar a aprender. E depois de aprender, a me comprometer a fazer todas as coisas. Comer, vestir, falar, servir, sofrer, amar. Para e por Jesus Cristo. Eu quero fazer para Cristo. Eu vou comer daqui a pouco. Eu vou escolher roupa, a forma, eu vou escolher palavras. Eu vou servir pessoas. Eu vou sofrer, inevitavelmente eu vou sofrer, ou cansaço, ou calor, ou sono, ou indisposição, ou impaciência. Eu vou sofrer. Blasfémia, ridicularização, eu vou sofrer. Eu sei, isso é inevitável. Mas eu quero sofrer para Jesus. Eu quero aprender a fazer isso. E aprendendo e continuando a aprender, eu quero me comprometer a fazer para Jesus e por Jesus Cristo. E desafio, convido a se juntarem a mim e àqueles que querem fazer isso para Jesus e por Ele.